Obrigada, Lara, sempre pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu queria só avisar que minha voz já não é muito boa, né? Eu sempre fico feliz que eu não escuto como vocês escutam, eu escuto de outro jeito. Mas hoje eu estou um pouco congestionada, então minha voz está pior do que o normal. Vocês devem estar percebendo que está meio fanha. Então eu vou ficar aqui tomando água, bebendo coisas, ou né, se eu precisar, vocês me desculpem, estou aqui com o meu arsenal, pastilha, spray, porque pode ser que eu comece a tossir. É chato, né, falar assim. Mas é sempre um motivo de alegria para mim falar desse tema. Eu sou psicóloga, eu atuo há mais de 25 anos, já são uns 27 anos, trabalhando com formação e rompimento de vínculos afetivos. Então, eu trabalho bastante com perdas, com luto, né? E o início do meu trabalho, então, nesse período todo, essa temática de trabalhar com a criança que não pode estar com suas famílias e é acolhida, essa é uma temática que fez parte de todo o meu percurso profissional. O meu mestrado foi sobre esse tema. Então, por muito tempo eu dei supervisão para profissionais que trabalham em casas, que na época chamava casa-abrigo, né, em instituições. Eu dei muitas aulas para profissionais que trabalham com essas crianças, já atendi essas crianças no meu consultório, tive uma experiência de trabalho em instituição na Colômbia, por 2 anos eu morei lá e também, nessa época eu estava terminando meu mestrado, então também trabalhei numa instituição lá, que é uma realidade um pouco parecida, hoje eu atuo mais falando, escrevendo sobre esse tema e falando como hoje aqui para vocês, né? Então eu trago um olhar não de dentro do serviço, né? Essa experiência no dia a dia que vocês têm muito, né? É um olhar mais da psicologia clínica e que tem o objetivo, né, de poder colaborar para a prática de vocês, né? A partir dessa perspectiva de formação e rompimento de vínculo, que é, né, quem já conhece um pouco da teoria do apego, que é um braço aí da psicanálise que se dedica muito a trabalhar essa questão da vinculação, né? Então, acho que esse cenário que vocês trabalham, né, diariamente é um cenário que os vínculos estão sendo formados e rompidos o tempo todo. Eu costumo dizer, né, que o trabalho de vocês com essas crianças e adolescentes é fundamentado, ele acontece porque teve um rompimento, então vocês trabalham com rompimento o tempo todo, né? Então, vou apresentar aqui algumas ideias, muito mais para a gente pensar e abrir, né, uma discussão do que para ditar o que deve e o que não deve acontecer no serviço de vocês, porque afinal, como eu falei, eu não falo de dentro do serviço, né? Essa experiência vocês é que têm, né? Muito mais para compartilhar comigo do que eu com vocês, tá bem? Então, eu fiz aqui alguns slides e vou... Então, dá para ver direitinho? Sim? Tá bem, então deixa eu só, porque eu não tô vendo agora vocês, deixa eu ver como eu faço aqui para ver melhor. E aí, eu não vou acompanhar o chat, então pode me interromper, viu, Lara, para me avisar. Tá bom. Nunca pode falar. Tá ótimo. Então, hoje o nosso objetivo é falar um pouco dos desafios que tem no processo, né, que vocês atuam diariamente, de transição, de quando a criança entra para um serviço, sai de um serviço, é acolhida, é desacolhida, volta para a família ou é adotada, né? Vocês veem que em todas essas transições a gente está falando tem rompimento de vínculo e tem formação de vínculo, né? Tá bem? Então, como eu disse, né, a gente vai partir dessa perspectiva de que
o rompimento ele está presente em tudo que envolve o acolhimento, né? Importante a gente ver a partir dessa perspectiva de que é um tema complexo e talvez por isso se justifique uma dificuldade de lidar com esse tema, né? Às vezes até algumas famílias, por exemplo, que vêm com perguntas, né? Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com famílias acolhedoras, né? Essa parte da despedida, a parte, né? Quando tem, eu me lembro nas instituições, quando era, né, para dar uma notícia de que a família tinha sido destituída do poder familiar, ou quando é uma notícia da morte de um familiar da criança. Então, esses momentos, né, de falar do rompimento é sempre algo muito difícil, difícil porque é triste, difícil porque ninguém quer, e difícil porque também pega nas nossas tristezas, nos nossos rompimentos, né? E muitas vezes a gente se vê nesse cenário sem instrumentos para enfrentar, né? E às vezes a gente vê, inclusive, querendo pular essa parte de contar, de lidar com isso. O pular, eu me refiro a situações onde, por exemplo, pessoas de uma instituição falavam, melhor nem contar que o pai morreu, já nem vai ver mais o pai mesmo, né? Ou, é melhor não ter esse momento de despedida. Essa família, né, teve uma situação uma vez que a gente enfrentou, eu dando supervisão, né, que a família ia ser destituída, né, e aí a mãe estava disponível para se despedir da criança e que não ia mais vê-la. Ficou todo mundo de cabelo em pé. Como fazer isso? Melhor não fazer mais, não ter esse momento, né? A mesma coisa quando a criança ia ser adotada, né? Evitar a despedida, porque agora numa nova fase tem que, né? Então esses momentos são muito complexos, muitíssimo complexos, difíceis de passar por eles. E aí muitas vezes a escolha acaba sendo, né, tentar pular essa etapa, né? E que para a criança a gente vai ver que na verdade não ajuda muito, porque diante, né, a cada rompimento, a gente entende que é necessário esse processo de adaptação à nova realidade, né? E parte dessa adaptação depende de eu entender o que aconteceu. Se eu não entendo o que aconteceu, a gente vai ver que, né, a possibilidade de eu me adaptar ao novo também é prejudicada. Então, é a partir dessa perspectiva que eu parto, né? Então, sempre quando eu falo aqui, né, um processo de adaptação à nova realidade, é um processo de luto, né? Então, a gente costuma utilizar a palavra luto para falar sobre um processo de perda por morte, mas a gente entende que todo processo de perda, todo rompimento tem um processo de luto, né? Que é esse processo de adaptação a essa nova realidade, tá? Eu já falo mais um pouquinho para vocês aqui, né? Então, eu falei primeiro do rompimento e agora eu queria falar um pouquinho da formação de um vínculo, né? Então, nesse meu trabalho, eu parto da perspectiva, e essa é a teoria do apego, então vai dizer isso, né? Que os vínculos, eles são necessários para toda relação, né? A necessidade de haver um vínculo afetivo, né? Uma relação de confiança. Eu estou me referindo a relações importantes, né? Que nós todos temos, de quando a gente nasce, a gente precisa delas, né? De quando a gente nasce até quando a gente morre. De relações que nos tragam confiança e proteção, que fazem com que a gente se sinta seguro e que conheça um pouco, né? Minimamente ou vai me ajudar quando eu precisar, ou uma relação que eu já sei como funciona e eu sei, então, como tocar a vida a partir disso. Então, a nossa vida como humanos, né, ela tem início, né, e desde sempre a gente não pode abrir mão disso, de se relacionar. É claro que alguém pode aí estar pensando, tem pessoas que vivem super sozinhas, tem pessoas que não conseguem se vincular, claro, né, mas não é porque não precisam, mas enfim, é uma forma de defesa e de não poder mais acreditar nas relações. Claro que tem aí algumas dificuldades com relações, né, mas a gente parte desse pressuposto de que a gente sempre precisa de uma relação,
tá? E pensando na criança e no adolescente, e pensando no desenvolvimento saudável deles, a gente vai entender que só vai acontecer, né, de forma saudável dentro de uma relação de segurança. Pode ser com os pais, pode ser com pares, pode ser com professores, pode ser com os profissionais da instituição, com a família acolhedora, né? Então, quando a gente fala de um vínculo afetivo, a gente se refere a toda a relação, então, que possa trazer confiança e proteção, né? Na verdade, essa seria uma relação a desejada, né? Que traga confiança e proteção e não insegurança, né? Que pode acontecer. Então, isso só para dizer que mesmo nas relações temporárias, né? E o que eu estou chamando de temporária é isso, uma relação dentro de uma instituição, a relação com vocês, a relação com uma família acolhedora, ela também, né, para ela acontecer de forma que vá, né, trazer contribuições para a criança, ela precisa ser uma relação afetiva que promova confiança e proteção, né? E segurança, então, a consequência disso é promoção de segurança para essa criança poder se desenvolver, mesmo que seja por um período curto de tempo, né? Inclusive, eu gosto sempre de ressaltar que vocês às vezes entram em contato e recebem crianças que vêm de um histórico de relacionamentos muito inseguros, muito que não tinha confiança e proteção, era um vínculo, mas que trazia insegurança, né? Então, crianças que passam por muitos rompimentos, crianças que passam por situações de maus tratos, e às vezes, a relação numa instituição, a relação com um profissional, né, profissionais como vocês, a relação com alguém de uma família acolhedora pode ser a primeira experiência de segurança dessa criança. E isso pode fazer toda a diferença para as novas formações de vínculos que ela vier a ter. Com isso eu quero dizer que se uma criança só tem relações de insegurança e ela é acolhida, e ali ela também não é formado um vínculo com essa criança porque ou por temor, porque é temporário, ou porque não se valoriza, né? O que eu vi na minha prática era uma desvalorização desse relacionamento, né? Dentro de uma instituição, por exemplo. Eu vi várias vezes, né? Melhor não se vincular porque vai romper. A gente não... a gente está aqui só por trabalho, claro, é um trabalho, só que é com crianças e é afetivo. O meu trabalho, por exemplo, com todos os meus pacientes, é um trabalho afetivo. Não dá para eu trabalhar e ajudar ninguém se eu não me relacionar ali, promovendo confiança, proteção e segurança, né? Então, né, mesmo que seja por pouco tempo, porque se as crianças têm uma relação de confiança com vocês, por exemplo, e elas não tiveram até então, quando elas forem adotadas, elas podem entender e falar assim, igual eu tive, é uma relação, ali já teve uma luzinha, né? Uma relação que eu posso confiar, que me fala a verdade, que tá lá quando eu preciso, que responde a uma necessidade minha, né? Então, eu posso acreditar, né? Eu vou ser adotada, eu posso acreditar que dali também virá uma relação de confiança. Se eu nunca tive uma relação de confiança, vai ser muito difícil, vai ser um desafio enorme. Eu, numa nova formação de vínculo, por exemplo, no caso de uma adoção, ou mesmo no retorno para a família, né? Eu acreditar que aquela relação vai ser estável, que aquela relação vai funcionar, né? Então a gente só acredita com base naquilo que a gente já teve experiência, né? E aí eu queria, né, ler rapidinho essa historinha que eu sempre usei nos cursos de formação, nas interações com os profissionais de instituições. Acordei com frio. Ei, meu pijama está curto. Será que eu cresci? Não, este não é meu pijama. A minha cama ficava encostada na parede. Para onde foi a parede? Cadê os meus chinelos? O que esses estranhos estão fazendo no meu quarto? Para onde foram Maria, Ana e Pedro? Será que eles foram sequestrados? Será que eu fui sequestrado? Devo estar tendo um pesadelo. Saí do quarto, fui à cozinha beber água. Onde está a cozinha? Foi quando eu ouvi. Ei, a cozinha é do outro lado.
mas antes ficava aqui. É antes, mas agora é diferente. Agora essa é sua casa e esses são os seus pijamas. Então, se vocês fossem, né, pensar um pouquinho, o que será que está sentindo essa criança que acordou no meio da noite e achava que a cozinha para um lado, que ela estava se lembrando de um lugar anterior onde ela estava, né? A gente pode pensar que o que se fica, né, ressaltado aí é um senso de desorientação, não é? Quando eu escrevi essa historinha, foi há muitos anos atrás, há 20 anos ou mais, né? Foi, né, faz bastante tempo mesmo. Numa época em que às vezes as crianças mudavam de instituição de uma para outra, mais de uma, num mês, porque era uma coisa assim, uma criança tinha um problema numa instituição, ligava hoje, tem que sair dessa instituição porque brigou, porque não sei o quê, e aí mudava no mesmo dia, sem preparo, sem ela saber onde ela ia chegar. Era uma coisa muito complicada, né? Não sei, talvez tenha alguém que trabalhe, né? Alguns de vocês imaginam que trabalhem também há bastante tempo ou mais tempo do que isso, e que tinham algumas regulamentações, então separava irmãos sempre, era uma confusão de 4 irmãos, cada um numa instituição. Hoje tem assim, um cuidado um pouco diferente, né, em relação a isso. Mas eu mantenho essa história porque eu acho que esse senso de desorientação numa situação de mudança, mesmo que ela não seja brusca, ele pode existir. Mesmo, inclusive, com todo o preparo, né? Se a gente pensar na gente mesmo quando a gente muda de casa, né? A gente estranha, né? Mesmo que a gente queira mudar e preparou, a gente estranha os barulhos, né? A gente estranha uma porção de coisas. Então, essa pergunta, né? O que será que uma criança perde quando ela é acolhida numa família acolhedora? Ou também a gente podia pensar o que ela perde quando ela é acolhida numa instituição, né? Para a gente pensar que ela perde, né, não só o convívio com a família, mas todo o conhecido. Então, a casa, os brinquedos, as comidas, os cheiros, os barulhos, os hábitos. São muitas perdas, né? Então, a chegada num novo lugar tem tudo de novo, não é só um novo lugar, não são novas pessoas. E se vocês pararem para pensar, todos nós nos sustentamos, né, nos apoiamos naquilo que é conhecido para nós. Como eu falei, de barulho a cheiro, não é? A gente tem muito isso. Quando a gente chega em casa e tem aquele cheiro conhecido de uma coisa que a gente gosta, a gente já fica confortável. Quando tudo é estranho, pode até ser bom, mas não traz essa sensação de conforto, né? Então, mesmo quando a mudança é de uma situação caótica, porque a gente sabe que muitas crianças saem de uma situação caótica e vão para uma situação, pelo menos, mais saudável, né? Em termos de, né, sai da rua para uma casa confortável, sai da rua para uma situação onde ela está protegida, onde ela vai ficar ali, né, cuidada. Então, às vezes a gente fala, bom, mas mudou para o melhor e está reagindo mal, né? Não está se adaptando, parece que quer voltar na rua. Eu ouvi isso muitas vezes, parece que estava melhor na rua, porque aqui dentro da instituição está dando muito trabalho. Briga muito, não aceita, não quer comer, jogou a comida fora, coisas desse tipo, né? Então, não é que ela não quer aquilo, mas ela não sabe primeiro se aquilo é para ela mesmo. Ela não consegue confiar. Lembra que eu falei da questão da segurança? Ela não acha que aquilo é para ela, se ela nunca teve, né? Ela não aceita, porque não se trata só de falar, olha, isso é para você agora, né? Ela não confia que aquilo é, né, para ela. E mesmo em situações difíceis, as crianças, por um tempo, elas vão para o conhecido, e às vezes o conhecido é uma coisa mais desprotegida, mais insalubre, né? Por mais que seja difícil a gente compreender isso, né? Então, a gente precisa entender que, seja na família acolhedora, seja na instituição, tem tudo isso de novo, né? Então, partindo de uma situação desorientada, que ela está desorientada, né? Para a gente
ajudá-la a ter um norte, né, a se orientar e se adaptar a tudo isso, a gente tem muito o que fazer, né, que é o que a gente veio conversar aqui hoje. Uhum. Então, queria, né, marcar com vocês algumas coisas, né? A criança que não se adapta a um novo lugar, né, ela está em processo de luto. Vocês trabalham com crianças enlutadas, esse termo, não sei se todo mundo já ouviu esse termo, que às vezes parece um pouco estranho, né? Embora, infelizmente, esse é um termo que está o tempo todo agora, né? A gente está vivendo por conta dessa situação da pandemia. Tem se falado mais, né, de luto pelas situações que, né, estamos vivendo. Mas então, nesse contexto, então, mesmo quando não estamos falando de morte, vocês têm diariamente, né, todas as crianças com as quais vocês trabalham e adolescentes estão enlutadas, estão de luto, né? Vocês sabem que durante na minha qualificação do mestrado, uma das pessoas da banca falou: ah, Valéria, não põe luto na instituição, porque o nome da tese é o luto na instituição. Não coloca, porque as pessoas, vocês entendem, porque vocês do luto, né? Porque elas já sabiam que eu trabalhava com luto. Vocês entendem o que significa, mas para quem não trabalha com luto, entende sempre luto ligado à morte, né? E daí diz o bom tom que a gente tem que seguir o que a pessoa da sua banca faz, né? Mas aí numa conversa bastante importante, assim, ao invés de tirar esse termo, eu resolvi escrever mais sobre isso. E daí eu coloquei lá um capítulo que está escrito: por que falar sobre luto na instituição? Inclusive, se vocês quiserem ter acesso a esse material, eu acho que a própria Lar, né, o Fazendo História, disponibiliza, né, a dissertação tem acesso completo a ela, está em PDF no site do meu instituto. Depois, qualquer coisa, se a Lara não tiver, eu passo. Então, ao invés de tirar, eu achei melhor escrever. Por que falar de luto na instituição? Porque eu acho importante essa compreensão de que a criança não pode se adaptar nesse processo de luto. Então, essa adaptação não é pronta, ela não é imediata. Todo mundo aqui, se já viveu algum luto, sabe como é. Que não tem um tempo, que, né, é confuso, né? Então você, num primeiro momento, né? Então esse segundo ponto, né? A não adaptação pode ser um desejo de ter de volta o que tinha antes, por mais que às vezes seja irracional. E quem, né? Quando a gente pede por morte, a gente sabe que é impossível voltar, né? E mesmo assim a gente tem esse desejo, é uma briga, porque a gente fica constantemente querendo a volta daquilo que a gente tinha, né? Em situações de separação por não por morte, é um processo ainda mais complicado, porque esse desejo de ter aquele retorno, ele é, digamos, mais possível do que em relação à morte, certo? Né? Então, algumas pessoas adultas, hoje eu atendo uma adulta, que eu atendi ela quando ela era adolescente numa instituição, depois de muitos anos ela me encontrou e né, voltou e eu voltei a atendê-la. Ela fica, o desejo é permanente de ter podido voltar, de ter podido estar com a mãe, que a mãe pudesse ter voltado, né? Enquanto a mãe foi viva. E até já adulta, quando a mãe morreu, foi algo importante. Ela nunca mais teve contato com a mãe, desde 7 anos de idade. A gente está falando de uma pessoa de quase 40 anos. Quando a mãe morreu, e isso ela já era uma adulta, já bastante adulta, aliviou um pouco isso. Porque, então, só para dizer como psicologicamente, né, emocionalmente falando, esse desejo pode permanecer, né? Então, uma outra questão da gente entender essa criança como ele enlutada, né? Que o novo, a nova situação, pelo menos no primeiro momento, pode não ser visto como algo bom, né? Então, e é nesse momento que eu imagino que seja uma dificuldade para vocês. A hora que vocês conseguem, que a criança vai para a adoção, é duro, né? Ser um início muito difícil.
porque fica todo mundo assim, né, na torcida para que funcione, e às vezes o começo não funciona. Quando a gente entende que aquela pessoa está de luto, talvez a nossa tolerância para aquilo que não funciona fique um pouco melhor. Porque se vocês, né, já estiveram ao lado de alguém que está de luto, não dá para exigir muito dessa pessoa. Ela não está lá com toda a energia e disponibilidade para vocês. Então, assim é essa criança. Ela está lá com medo. Primeiro que ela está de luto, porque ela queria aquilo, né? Vai ter um processo para ela entender que ela não vai ter mais aquilo, até que ela possa aceitar e se adaptar à nova realidade, né? Segundo que ela também tem medo, né? Se essa nova coisa ela também vai perder, se vai ser igual ao que era antes, né? Então, um processo longo. Vocês sabem bem mais do que eu, né? Então, tem aqui essa ilustração, né? Tem aqui um monte de palavra em inglês, mas que é um muro, né? Que está escrito, né? Raiva, medo, apatia, indiferença, né? Sensação de, parece, frieza, né? E aí é um muro que às vezes algumas crianças constroem um muro e elas mostram para o mundo aí um muro com arame farpado, um muro cinza com arame farpado, quer dizer, fique longe, né? O que eu tenho para te oferecer é isso, coisa ruim. Não acredito, não gosto de você, né? Só que do outro lado, na verdade, é isso que ela mostra. Só que do outro lado tem ali, né, uma criança, né, com medo, né, aqui tem aqui um saquinho escrito esperança, um álbum de fotos, uma imaginação, né, de algo que aqui está uma família, mas pode ser não necessariamente uma família, né, mas enfim, aquilo que ela conhecia, aquilo que ela tinha. Então, só para contrastar, né, que às vezes ela mostra o muro, a aparência, aquilo que ela mostra para as pessoas nas novas relações é esse muro arame farpato, fique longe, mas por trás tem muita fragilidade. Ô Lara, vou fazer um parênteses, tá? Porque a Lara já tá cansada, até falo, Lara, você vai assistir de novo eu falar? Porque ela assiste toda hora, um monte de vezes, umas 10 vezes ela assistiu eu falar as mesmas coisas, agora o Rafael também, tá, né? Aí eu falei, eu vou por alguma coisa diferente que ela ainda não viu, então essa foda. Tá, Lara? Tá, Rafael, só para vocês. Brincadeira, mas é verdade. Então, só para definir, né, o que é luto, né? Uma reação à perda de algo conhecido, tá? E um processo de reorganização após um rompimento. Então, enquanto eu estou de luto, esse processo de aceitação, mesmo um período de negação, de raiva, às vezes de choque, né? É um processo necessário para eu me reorganizar. Então, para eu lá na frente me adaptar, me reorganizar, eu, né, preciso passar por esse processo, que às vezes é muito difícil. E às vezes as pessoas querem que você logo de cara já se adapte, bola para frente, vira a página, novo livro, novo capítulo, rapidamente. E a ideia, quando eu falo em processo, é para dizer que não dá para fazer isso do dia para a noite, não dá para eu aceitar, pronto, acabou, tá tudo bem, vamos lá, né? Quem já passou por um processo assim sabe do que eu estou falando, né? Então, quando a gente perde aquele mundo conhecido por nós, até que a gente possa entender o novo mundo, a gente vai passar por esse processo de luto, né? Que é um processo que não é linear e, né, ele não é e nem ascendente, quer dizer, eu vou melhorando, melhorando numa linha. Ele é muito mais parecido como algo em ondas, e que às vezes eu tô melhor, às vezes eu tô pior, e às vezes, inclusive a gente, né, quem trabalha com luto nem fala de ficar pior, porque isso é parte do processo. As pessoas às vezes falam, nossa, tô pior, eu tava tão melhor, agora tô pior. Ou a gente observa uma criança, nossa, ela tava bem, parecia que tava já adaptada e de repente piorou. Na verdade, não é uma piora, não é assim que a gente vê, é que o processo é assim como ondas, tá? Então, se a gente entende essa compreensão, ajuda a gente a aceitar esses momentos, que tá na baixa, digamos assim.
quando a gente entende isso como parte do processo, a gente não precisa reagir contra, assim, por exemplo, né, falar, assim não tá bom, ou você precisa melhorar, né? O processo de luto compreende que vai haver uma melhora, haverá uma adaptação, mas não é, então, nunca assim, ascendente linear, né? Vai melhorando, 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 melhorou, né? Então, é assim, tá bem? E às vezes, né, a gente, né, eu coloco esse monte de reações, são reações comuns a um processo de luto, não todo mundo sente todas, não são só essas, tem mais, né? Mas essas são as mais comuns e que estão aí para a gente entender que, ó, é bastante coisa, tá? E alguns desses sintomas ou reações ou comportamentos a gente não associa diretamente, né? Então, por exemplo, alguma somatização, alguma, né, uma doença em crianças muito pequenas, o que você observa, vocês devem, né, quem trabalha com criança muito pequena sabe, né, em instituição, quantos problemas respiratórios elas têm, quantos problemas de pele, né? Que também é entendida como uma reação a esse novo, como reação às mudanças que passou, né? E também como reação às coisas ruins que aconteceram com ela, né? Tá bem? Deixa eu só tomar aqui uma... Tá. Então, agora a gente vai falar de algumas ideias para pensar nos momentos de despedida, né? Como é que a gente pode cuidar de todo mundo envolvido nesse processo? Da criança, do adolescente, da família acolhedora, dos profissionais da instituição, né? De vocês mesmos, né? De quem vai receber, claro, né? Então, como que todo esse processo já tem muito trabalho, né? Muitíssimo. Vocês trabalham com as famílias que vão adotar, por exemplo, com as famílias que vão receber de volta suas crianças, com as famílias acolhedoras. Mas então, como que a gente insere essas ideias todas essas ideias de luto, de formação e rompimento de vínculo, né, no trabalho com essas pessoas? Então, primeiro, né, só a gente levantando algumas ideias, da gente entender que é muito difícil para uma família acolhedora separar-se de uma criança que ficou sob seu cuidado, nesse programa, né, das famílias acolhedoras, e o mesmo a gente pode entender para os profissionais né, que são de uma casa de acolhimento, não sei como, né, uma instituição de acolhimento, né? Também é difícil para as crianças. Então, essa parte do difícil eu estou frisando, porque é para a gente não esperar mesmo que seja fácil, e para a gente não esperar, para a gente esperar reações ao rompimento. Vocês sabem que quando eu recebo pais de crianças que passaram por perdas, ou recebo às vezes chamado de escola, eu sempre falo que eu me preocupo muito mais com quem não reage a um rompimento do que quem reage, né? Então, é esperado, porque se o luto é um processo normal e esperado diante de um rompimento, a gente vai esperar a reação. Isso quer dizer que ela está trabalhando nesse processo para se adaptar. Quando alguém não reage, nem tem nenhuma reação ao rompimento, tem alguma coisa muito errada aí. Isso eu estou falando de um vínculo importante. Quando a gente perde alguma coisa que não era importante para a gente, aí não vai ter reação de luto, né? Então, o luto é uma resposta a uma perda significativa. Quando não há essa resposta, a gente, né, vai ficar preocupado, porque ou ela não se sente confiante para expressar, né? Ou é alguém que ficou lá naquele muro da raiva, né? Então nunca demonstrou, não conseguiu se ligar por medo, não porque não se importava, mas por medo, né? Então, quando eu falo, olha, é difícil para a criança e para a família, é difícil para, né, para todo mundo envolvido, é um pouco assim, para a gente poder ver com bons olhos, não sei se essa palavra é mais adequada, mas a gente, acho que é isso mesmo, aceitar que
uma raiva, um medo, a tristeza, aqueles sintomas todos que eu acabei de colocar, né? Esses todos, eles são naturais, eles são normais. A gente não precisa ficar tão preocupados com o surgimento deles. Como eu falei, a gente fica mais preocupado quando se não surge nada. Quando surge, a gente está falando, bom, claro, é difícil, a gente vai apoiar, a gente vai, né, trabalhar isso, mas não precisa ter medo de que porque isso apareceu, né? Porque é parte do processo e depois vai sair disso, né? Então, se um vínculo positivo foi formado entre a criança e seus cuidadores temporários, é natural esperar reações de rompimento diante de uma separação. Por mais que as famílias acolhedoras, por exemplo, tenham sido avisadas que elas só iam ficar 3 meses, ela ia ficar 1 ano com aquela criança, parece, eu já escutei muito isso, né? De que, ué, mas você sabia que ia romper, por que que você está sofrendo? Está sofrendo porque um vínculo positivo foi formado. E quando isso é rompido, é natural que eu sofra. E dentro dessa perspectiva, é melhor isso, né? Se não houve nenhuma manifestação, eu diria que ou a pessoa está escondendo os sentimentos, não está conseguindo expor, né? Se expressar, ou não foi formado um vínculo positivo, um vínculo de afeto. E que isso também é preocupante, porque não é, né, é contradiz o que eu dizia antes, é importante essa relação, tá bem? Então, como, né, conclusão dessa conversa, desse slide, né, a importância de viver uma relação segura e positiva, né, durante o cuidado temporário, né, a gente acha isso importante, ainda que a separação possa ser dolorosa. Então, no fim das contas, o que a gente observa é que muitas vezes, para evitar uma separação dolorosa, a gente evita se vincular. E o que eu estou dizendo é preferível passar por uma separação dolorosa por ter passado um bom vínculo, né? E aquilo vai significar muito para aquela criança, né? No presente, ou seja, para ajudá-la a se, né, reconstruir do rompimento. Então, quando uma família recebe a criança, ela veio de um rompimento, então aquela relação afetiva, que responda às necessidades da criança, que atenta ao que a criança precisa, ela vai servir tanto para ajudar a lidar com aquilo que aconteceu, quanto para ajudá-la com o que acontecerá, com o que virá. Né? Tá bem? Então, existe uma expectativa, né, de que a criança deva se sentir feliz com a nova perspectiva, quando é o caso de uma adoção, por exemplo, ou de sair de uma instituição, que muitas vezes é tido como um lugar que é ruim de estar, né? E a ideia que eu quero trazer é: sentimentos difíceis vão fazer parte desse processo junto com os positivos. Então, para a gente não ter medo dos sentimentos difíceis que podem aparecer numa nova formação de vínculo. Então, junto com os positivos, podem vir também os medos, as dificuldades, o não querer, a raiva, e vem tudo misturado, né? Então, a adaptação ao novo lar é esperada, né? Mas o tempo em que isso pode ocorrer pode variar bastante. E às vezes a demora não significa que o processo vai indo mal. Pode significar, por exemplo, que é um processo de luto difícil. Então, eu acho que essa perspectiva costuma acalmar um pouco as pessoas, no sentido de que não é que a adaptação está difícil porque o novo está ruim, mas é porque o processo de luto está difícil, né? E quando a gente entende que é difícil, a gente para de ficar achando que devia estar mais fácil do que está, né? E todos os cuidadores, né, têm um papel importante no processo de acompanhar tudo isso, e tanto no preparo para o fim do acolhimento, né, e ajudar na vinculação da família, né, seja a vinculação com a família de origem ou a família adotiva, né. Então, todo mundo que interage com a criança, se tiver toda essa perspectiva, né, isso pode ser útil, né, para poder acalmar, né, a todos, né. A mesma coisa, né, a gente acaba, né, a criança, o adolescente é
é parte importante, né, talvez principal aqui sem elas, se não fosse por elas não estaria, né, toda essa conversa, mas vamos lembrar dos profissionais e das famílias que acolhem as crianças, elas também precisam, elas vão se beneficiar desse olhar, né, de que tudo bem sentir medo, tristeza, ansiedade, ter dúvidas sobre o futuro. Então, sofrer com isso, será que eu vou poder ver essa criança de novo? Não vou poder ver, e às vezes elas não podem mais ver a criança de quem elas cuidaram, às vezes pode, e quando isso acontece é mais fácil um pouco, né? Mas ter esses sentimentos acolhidos e não, vocês não podem sentir isso, então vocês não estão preparados para acolher uma nova criança, por exemplo. Entender que é um processo de luto, é claro, talvez famílias que estão num profundo processo de luto, elas precisam se recuperar desse luto para poder acolher uma outra criança, mas não que sentir o luto significa que elas são inadequadas, ao contrário, na minha perspectiva, significa que elas são capazes de formar vínculo, logo elas são adequadas, elas só estão sofrendo com isso, né? Tá bem? Então, agora algumas perspectivas, algumas ideias, né, mais práticas de como trabalhar, né, as transições. Imagino que, né, tem algumas coisas que vocês já devem fazer, né? Então, primeiro de tudo, um foco no cuidado dos indivíduos e dos vínculos, que, né, um pouco eu acabei de falar, né? Quem são as pessoas envolvidas, quais as necessidades de cada um, né? Então, talvez a família tenha uma necessidade, né? A família, cada um precisa de um tipo de segurança, né? E vocês que vão intermediando os processos, vocês vão entender que tem os tempos diferentes de cada um, e aí a gente vai tentando identificar, né? Então, aquela família precisa de tudo, precisa de mais tempo para poder se despedir, ou aquela família precisa de mais tempo para receber a criança, né? Isso não significa que a gente consegue atender as necessidades de cada um, porque às vezes, né, vocês têm, assim, um pouco atrapalhado, sai uma ordem, aí tem que sair, pelo menos na época que eu estava mais próxima das instituições, era muito assim, não tinha tempo. E quando era com a adoção internacional, de repente chegou a família, mas como? Mas nem preparou, nem avisou, não, mas já chegou, tem que ir. E era uma loucura, né? Então, eu não quero falar para vocês uma ideia de que temos todo o tempo do mundo e a gente consegue trabalhar com a necessidade de todo mundo. Não, não é isso que eu estou falando. Mas faz muita diferença, né? O que eu chamo de resposta sensível né, a cada um. Não significa atender a todos, né? Mas compreender a necessidade e responder com uma emoção adequada. Por exemplo, né? Numa situação como essa, que chegou de verdade, tá? Já aconteceu, eu estava supervisionando a situação. Chegou a família, mas nem avisou, não avisou a mãe da social, né, que chamava, a cuidadora da instituição. Mas tem que ser, e vai ter que ir amanhã, porque já tem que ir, né, o tempo de convivência é curto, então amanhã ela já vai. Nossa, mas a gente nem contou para a criança. Como que seria uma resposta sensível a essa situação? Uma coisa é eu chegar lá e falar, olha, é assim, você vai ter que ir, aí a criança fica com medo e eu falo, olha, essa né, é a oportunidade, você vai e pronto, acabou, né? Sei lá, estou falando aqui rapidamente, né? Uma resposta sensível seria, não vai mudar o desfecho, porque o desfecho ela vai ter que ir rapidamente, tá? Mas mudaria eu falar, olha, eu tenho uma coisa para te contar, que é uma coisa um pouco, talvez você fique confusa. Isso não estava, a gente não estava esperando por isso, e surgiu essa orientação, e amanhã chegou uma família, e aí a gente vai te colocar. Eu sei que talvez seja uma situação que você fique desconfortável, que você fique com medo, mas a gente vai estar junto de você. Por exemplo, isso é uma resposta com a minha emoção ao tratar com uma criança nessa situação, está mais adequada ao que ela vai experienciar do que eu simplesmente falar que ela tem que ir, pronto, acabou. Ou a criança que na hora não quer ir, se segura.
em mim. Ela vai ter que ir de todo jeito. Eu sei que muitas situações são assim, a gente não pode fazer muita coisa, né? Ou a criança, na hora de despedir, segura e chora, não quer. Uma coisa é eu falar, vai, bola para frente, né? Vai rápido, porque, né? Vai embora logo. Entra no carro sem ela perceber, sei lá, coisas desse tipo, várias, que eu já ouvi várias, né? Uma coisa é isso, a outra é, eu sei que você tá com medo, eu sei que você tá com muito medo. Você tá com medo que não dê certo, você tá com medo porque é desconhecido. Mas essa é agora a situação que a gente tem. Eu vou fazer o possível para que a gente possa se falar amanhã, ou a gente, né? E a gente vai falando só aquilo que a gente sabe que pode ser que aconteça, a gente se esforça para isso, né? Deu para entender um pouco a ideia do que seria resposta sensível? Sim? Né? Então, não quero passar a ideia de uma situação utópica, a gente consegue fazer tudo e atender a todo mundo. Não. A resposta sensível é entender o que está, né? Quais seriam as necessidades, e às vezes a gente dá conta de satisfazer, às vezes a gente só consegue lamentar, né? Mas a gente lamentar junto já é algo que faz diferença, tá bem? Então, nesse início também, faz muito bem importante pensar em como será a continuidade desse vínculo. Se vai ser possível, se não vai. Então, estou pensando numa situação: a criança foi adotada, a criança volta para a família. A relação com a figura, com a família acolhedora, com a instituição, vai poder permanecer? Não vai? Essas pessoas estão disponíveis para manter algum tipo de contato ou não? Né? Isso é importante para a gente guiar, né? Como é que vai ser esse processo. Um outro aspecto, Lara, tá tudo bem de tempo? Já não falta tanto mais. Eu perdi, deixa eu ver que horas são, que eu não tô. Quase 4 já, Valéria. É melhor já ir fechando, né? Sim, acho que mais 10 minutinhos, você acha que você consegue? Tá. Consigo, deixa eu ficar olhando aqui o relógio. Então a importância das relações passadas e futuras, que acho que esse é um tema super importante, assim, né? Importância importante. É um tema bastante relevante e que às vezes a gente tem dificuldade de como é que a gente insere isso as relações passadas na história da criança. Muitas vezes a ideia era o que passou, passou. Então, né, a gente sabe que existia era muito mais comum, por exemplo, crianças adotadas nem saberem que eram adotadas, né? Era muito raro. Acho que hoje ainda é mais vezes acontece de não ter o contato do que de ter o contato, de manter contato com a instituição. Não sei se vocês têm uma visão diferente do que eu sei. Ainda as relações passadas vão perdendo assim o lugar e pouco se mantém. E eu nem quero dizer que tem que manter enquanto é importante para todos, né? Mas na história da criança existe uma forma das relações passadas, né, se manterem na história, e a gente sabe a importância disso, a criança entender de onde ela veio, por que ela sente o que ela sente, né? E aí eu trago aqui um trabalho que foi realizado numa supervisão do Instituto Fazendo História, com família acolhedora, e que depois virou uma técnica que eu até publiquei hoje, inclusive está saindo esse livro que tem um capítulo que explica a utilização dessa técnica, e ficou esse desenho assim, é o desenho que está lá, e que aqui nesse desenho, né, tem né, essa criança, aqui uma família acolhedora, aqui os pais biológicos, e aqui uma segunda família acolhedora, né, que era uma situação bastante atípica, e que foi apresentado, né, quando veio para mim essa situação para uma supervisão, a gente tinha que pensar como fazer a transferência dessa família que estava, né, cuidando dessa criança para uma outra família, que ia ser a família acolhedora definitiva, que essa aqui era uma família acolhedora temporária. Estou falando rapidinho para não entrar em tantos detalhes. Depois a gente, na supervisão, decidiu que iam se manter, né, esse cuidado aqui, essa família ia ficar de apoio para essa, porque era um caso bastante complexo.
E aí, primeiro, essa situação foi, né? Puxa, mas como assim? É muita gente aí para ficar na família desse João, né? E aí eu lembro, aí eu fiz um desenho e fui incluindo, eu falei, ó, o mundo do João é desse jeito, essa é a história dele. Ele tem, né, um pai, uma mãe biológica que não puderam ficar com ele, essa família que ficou com eles, essa nova família que vai entrar, aqui a Lia representando uma, né, assistente social do serviço, que era uma figura importante, e aí aqui estão colocadas outras coisas que são importantes na vida do João. Isso só para dar a ideia de que a história daquela criança, aquilo que contém no mundo do João, que está contido, desculpa, no mundo do João, é a história dele, que ele vai dar conta. Se cada um de nós fizermos o nosso mundo, se eu for dar o mundo de Valéria, tem uma porção de coisas. Na história de cada um de vocês vai ter outras coisas. E a gente dá conta dessa nossa história. A ideia é nessa perspectiva de que dá para dar conta da história, né? Não precisa ter ou um ou outro, né? Cabe todo mundo como pessoas importantes, as pessoas que já não estão. Basta a gente pensar as pessoas que a gente teve já de importante que já não estão mais conosco, ou porque morreram, ou porque a gente se separou delas, mas que tem ali uma importância no nosso mundo, né? Então, um pouco essa ideia de que dá para incluir, né, as histórias passadas no presente e no futuro, né? Então, é um pouco esse, né, para a gente poder lembrar de pensar como que é o mundo dessa criança, como vai ser essa história, o que compõe a história dessa criança, né? Então, as relações passadas continuam sendo importantes. Tempo para conhecer o mundo novo, né? Espaço para os medos e incertezas, a gente já falou. Então, tudo que tem a ver com previsibilidade, rotina, respostas honestas, ter essa expectativa de oscilação, como eu falei lá na curva, né? Tudo isso vai ajudar nesse processo de elaboração do mundo novo, né, de aceitação do mundo novo e elaboração da perda do antigo, né, que, né, é essa questão do luto que a gente já falou bastante, né. E por último, algo bastante importante, que é a possibilidade de voltar para um porto seguro. Isso é o ideal na minha visão. O que é esse porto seguro? É aquilo que já é conhecido, né? Muitas vezes é a figura, né? Vocês podem ser o porto seguro quando, né? Se vocês acompanham uma criança por anos, às vezes, desde quando ela é institucionalizada até ela ser adotada, por exemplo. Às vezes vocês são essa figura que se mantiveram constante na vida dessa criança. Essa criança pode ser um porto seguro. O porto seguro é para onde a gente precisa voltar quando a gente está muito inseguro, né? Ou quando a gente está muito aflito, né? Então, muito rapidamente, eu já estou terminando, tá? Esse é um desenho que a gente chama de círculo de segurança, que quer dizer assim, que não sempre as crianças precisam, e os adolescentes, e nós adultos também, tá? Da mesma coisa o tempo todo. Então, aqui está representado o porto seguro. Do porto seguro, quando eu estou em segurança, eu consigo explorar o mundo. E eu não preciso de ficar tão próximo do meu porto seguro. Quando eu estou fragilizado, eu preciso voltar para o meu porto seguro. Esse é um modelo ideal. As pessoas seguras, elas se comportam dessa maneira. Então, quando elas estão bem, elas se afastam. Vocês já podem ter visto uma criança que já está mais segura, ela consegue brincar longe da mãe, ela consegue, não fica o tempo todo perto, porque ela não está aflita, ela está tranquila, então ela se afasta. Mas ela só pode se afastar, explorar o mundo, quando ela sabe que ela pode voltar. E o poder voltar não é desistir de explorar o mundo, é só voltar enquanto eu estou fragilizada. Por isso que, né, ter uma figura de porto seguro pode ser muito importante. Quando eu estou muito fragilizado, eu volto para alguém que me acolhe, que me assegura, olha, estou aqui para depois eu poder explorar de novo. Então, num processo de novas formas, um novo vínculo, como exemplo, uma família adotiva, ter essa figura que seja alguém da instituição ou alguém do serviço de vocês, né? Alguém do fórum, do Poder Judiciário, que eu volto, eu sei que eu tenho alguém ali que continua olhando para mim, mesmo nesse momento novo que eu estou. Isso traz segurança para a nova vinculação, não é ameaça. Tá bem?
Então, faltam só mais 2 slides. A gente entender que as necessidades da criança, de acordo com o que a gente acabou de ver, vão se alternar entre precisar ficar pertinho e poder explorar novas situações, e a gente precisa ficar atento a isso, né? Porque as crianças inseguras, elas podem ter medo, né? Tanto de explorar quanto de confiar, e a gente precisa reagir adequadamente. A gente não pode, aqui nesse desenho, a gente tá uma reação ao contrário. A criança quer explorar, e aí eu tô acolhendo ela, deixando ela perto de mim. Aqui ela está pedindo ajuda e eu estou falando, não, vai lá, se vira. Então a gente precisa ficar atenta a essa diferença. Quando a criança quer explorar, quando ela está pedindo ajuda, para eu poder reagir de forma sensível, né? Então, para finalizar, eu acho muito importante a gente entender que em qualquer ambiente de cuidado, seja uma instituição, numa família acolhedora, né, é uma alternativa de cuidado e que a gente precisa ver com bons olhos, né? Então, a família acolhedora, ela pode ser uma base segura de boa qualidade. A instituição pode ser uma base segura de boa qualidade, uma relação afetiva importante, não importa que seja temporária, né? Então, são a importância de viver relações verdadeiras independente do tempo, que possam ser fonte de proteção e conforto, né? E essa crença que a gente precisa trabalhar em nós, né? De que é um bom lugar para a criança estar ali, não que ela não vá para uma outra família, a gente desejar que ela tenha uma família, um cuidado mais permanente, mas que dali também pode sair coisas muito boas e a gente olhar para a criança, independente, né, de onde ela esteja, né, que ela sempre precisa dessa parte afetiva, né? Então, esses autores são, né, responsáveis por a maioria das ilustrações que eu utilizei, e eles falam, independente de ficar pouco tempo ou muito tempo num lar substituto, as crianças precisam ser ajudadas a encontrar formas de viver satisfatoriamente e de se tornarem seres inteiros. Seres inteiros é ali naquele momento em que eles estão naquela família, eles estão entregues ali àquela relação. Durante a institucionalização, também é ali que é o meu lugar. E depois talvez deixe de ser, mas naquele momento eu estou, né, inteiramente ali. Tá bem? Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Aqui, né, se vocês precisarem de alguma ajuda, esse aqui é no Instagram, vocês me encontram. Obrigada, Valéria. Aqui. Pronto. Eu nunca me canso de te ouvir, viu? Sempre são novos aprendizados. Aprendo muito com você. Gente, tem alguma pergunta? Acho que eu pensei, eu vou ler para quebrar um pouco as falas. Eu pensei da minha fala ser algo super breve, tá? Eu queria mesmo que talvez vocês pudessem perguntar e a gente ir trocando experiências por aqui. Mas acho que para quebrar um pouco a dinâmica de fala, eu vou ler um livro para vocês, bem curtinho, que eu lembrei agora dessa última, do finalzinho da fala da Valéria. Não sei se vocês conhecem. Você conhece, Valéria, esse livro? É um livro do fim da década de 80, eu acho. Chama Pontinha Menorzinha do Enfeitinho do Fim do Cabo de uma Colherzinha de Café. Conhece? O nome é meio curioso. Vamos lá. Quer ver? Ele é de... Agora não... Bom, depois eu falo. Vamos lá. Era uma vez 3 passarinhos. Num dia de sol como este, o ninho deles caiu. Passarinho novinho é muito fraquinho. Dos 3, 2 morreram. O terceiro, uma colherzinha de café pegou para tentar salvar. Tentou dar miolo de pão, mas entalava. Tentou dar mingau de fubá, mas entalava mais ainda. Ele estava quase morrendo.
Aí a colherzinha descobriu que de leite com aveia ele gostava. Botou bastante leite com aveia lá dentro dela, mas o passarinho engasgava. Botou só um pouquinho de leite com aveia só numa pontinha dela, mas o passarinho engasgava. Ele estava quase morrendo. Tentou dar o leite com aveia com a pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo. E o passarinho, que estava quase morrendo, comeu. Comeu outra vez. E depois, logo quando ele via a pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo da colherzinha de café, ele abria logo o bico. A pontinha menorzinha do enfeitinho do cabo do café não se parecia em nada com o bico da mãe dele. A pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo da colherzinha de café ainda era muito grande para o bico dele. A pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo da colherzinha de café ainda era muito fria para o bico dele. Mas era uma pontinha de colher que fazia o melhor possível. E o passarinho começou a gostar dela. Enfim. Só, assim, acho que falando um pouco de algumas estratégias que podem ser interessantes quando a gente fala da transição. E aqui eu só vou falar, na verdade, sobre a saída, né? Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer na chegada da criança no serviço de acolhimento. Mas depois eu mando para vocês, na oficina que a gente fez fim de abril, que a Valéria falou, e a Adriana do Sapeca, que também veio falar com a gente, ela falou, e assim, de uma maneira super completa sobre os cuidados na transição, seja na chegada da criança, e está carregando aqui, como na saída, tá? Então eu super indico que vocês vejam essa oficina e a parte da Adriana, porque ela é muito detalhista, né, Valéria? Ela fala muito de pontos que podem ajudar, porque assim, a gente entendendo que são processos que vão ser vividos, mas eles podem, acho que tem uma diferença, né, da qualidade do que a gente vive e da maneira que é feito. Então, sim, a gente está falando que vai ter um sofrimento, uma separação, não está carregando aqui o meu. Mas há maneiras de fazer, né, como a Valéria disse alguns exemplos na fala dela, acho que algo de que é de um dia para a noite, né, tem que sair amanhã, sem tempo de preparação da criança, da família acolhedora, isso é muito mais doloroso do que quando é um processo que é conversado, cada etapa do processo é compartilhado com a família acolhedora, né? Então ela sabe o que está acontecendo, ela sabe que está se aproximando do retorno familiar, né? Ou de uma possível adoção. Isso faz muita diferença, tá, gente? Isso cuida da criança e adolescente que vai sair, por exemplo, isso cuida da família que se sente respeitada e valorizada no seu lugar de cuidador, né? Então, deixa eu interromper aqui e tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ixi, tá. Vocês estão vendo? Tá pequeno, né? Mas dá para ver um pouquinho. Então, eu vou ver se dá para seguir. Aqui eu falo da adoção, que implica uma adoção para uma criança, mas eu falo da adoção porque quando a gente fala do retorno familiar é diferente, né? Porque a gente está assumindo que são vínculos que a criança já tem, que ela vai continuar tendo ao longo do acolhimento, e o retorno né, algo
do retorno para uma situação que é um pouco mais conhecida para ela, né, de certa maneira, assim, que já tem uma continuidade. Estou falando da adoção porque é um vínculo totalmente novo para essa criança, inédito, né, ela não conhece essas pessoas, e vai começar a se vincular a partir do momento, né, de aproximação. Então é um momento inédito, que é esperado, né, mas é também muito desconhecido, então há ambiguidade, né, complexo. Não dá para esperar que haja aquele encontro mágico, sabe, entre a criança e os pretendentes à adoção. Muitas vezes não é. Já acompanhei vários casos, assim, acho que a maioria das vezes não é um momento mágico. Até pode ser para os adultos que estão muito ansiosos, né, querendo conhecer seu filho, sua filha, mas para a criança é um momento de muito, na verdade, estranhamento, né, quem são esses adultos. E principalmente para as pequenininhas que ainda não estão muito sacando o que está acontecendo, né. E aí é fundamental, né, gente, a gente estabelecer metodologias e estratégias no serviço para pensar essas chegadas, essas partidas que não deixem uma marca de uma ruptura. E travou mesmo o meu PowerPoint. Mas eu vou falar, então, depois eu compartilho com vocês, tá? O PowerPoint. Vou falar um pouco. A equipe do Família está aqui também, gente, se vocês quiserem me ajudar, me complementar. Mas como eu disse, né, eu acho que planejar essa saída é muito importante, né? De fato, sentar com a equipe e falar, bom, essa criança, tem até um exemplo que eu coloquei ali no PowerPoint de uma história que a gente fez para a criança, que era uma criança de 2 anos, que era muito, assim, medrosinha, com pessoas novas, com novas figuras, muito apegada à família acolhedora, daquela que, assim, a família saía de perto, a criança já ficava tensa, mesmo com os técnicos, já olhava. Então, a gente pensou, nossa, para essa criança, por mais que ela seja pequena, a gente precisa pensar em como fazer essa aproximação, né? Então, assim, quando possível, trocar com os técnicos da vara da infância, né? Contar sobre a criança um pouco mais, falar das preocupações dos técnicos, entender quem são esses pretendentes, minimamente, né, gente? A gente não precisa receber um relatório dos pretendentes, mas que a gente possa trocar e ter uma parceria, né, com a equipe da vara mesmo. Os primeiros encontros sempre no serviço, na sede do serviço, né, com a equipe técnica sempre mediando. Pode conhecer a família acolhedora num primeiro dia, normalmente, né? Não sei até equipe como hoje em dia está sendo feito, enfim, com a pandemia isso muda. Acho que a Andrea pode falar depois, estou vendo a Andrea aqui. Mas antes, né, da pandemia, a gente primeiro fazia uma conversa com esses pretendentes, para primeiro explicar do família acolhedora, porque é um serviço muito novo, né? A maioria das pessoas chega achando que vai encontrar o seu filho ou sua filha num abrigo. Então se surpreendem muito quando a gente fala que, primeiro, que a criança não está ali naquele momento, ela não vai abrir a porta e dar de cara com a criança, né? Que estava sendo cuidada por outra família. Então é sempre bom explicar, né? Antes desse... E falar um pouco, a gente fala um pouco da nossa metodologia de aproximação, né, para os pretendentes à adoção. Então, eles entendem um pouco a importância disso, a importância do tempo, né? Eu acho mesmo, não sei o que você acha, Valéria, mas eu acho que em processo de aproximação para adoção nunca é tempo demais, na verdade, o que a gente vê é sempre tempo de menos. E eu sei que nós, como técnicos, a gente precisa balancear muitos lados e às vezes é difícil, né? A gente precisa balancear a pressão da vara, a ansiedade dessa família, a aflição da família acolhedora que está sofrendo, né? A criança que está no meio disso tudo. Então é bastante coisa mesmo para o técnico nesse momento. São períodos, os períodos de aproximação são períodos bem intensos, emocionalmente também para quem trabalha no serviço, né? Aqui em São Paulo ainda fim do ano é uma loucura. Mas eu acho que assim, nunca é tempo demais, porque quanto mais a família, os pretendentes puderem conhecer aquela criança e puderem aproveitar dos adultos que cuidaram dessa criança até então, melhor, para criar continuidade, né? Se a gente for pensar, o que a gente quer é que esse vínculo seja para sempre.
Então, talvez demore mais 2 semanas do que a família estava imaginando, a mais, mas vocês vão ter, vai ser seu filho ou sua filha, né? Isso vai ser para sempre. A gente só está querendo garantir que a adaptação seja um pouco mais suave, né? E a gente sabe que quanto mais cuidado esse tempo de aproximação, mais suave é a adaptação da criança depois na casa dela, né? Então, garantir que seja no serviço, a gente conversa com os pretendentes, explica sobre o serviço, fala um pouco da criança, pede para que eles possam respeitar um pouquinho o tempo da criança, para que não cheguem já chamando de filho ou filha. Isso é importante. Às vezes não dá certo, tá? Às vezes a gente fala e a família já vem, já pega, meu filho chora. É importante porque a gente sabe que tem famílias que depois não seguem com o processo, né? Porque sim, elas conhecem e depois elas podem não seguir com o processo. Isso é muito duro para a criança, né? Então a gente faz de tudo para proteger a criança nesses momentos. Então as visitas no serviço, depois, quando possível, tá? Isso é uma avaliação, depende muito de cada caso. Visitas na casa da família acolhedora, para que os pretendentes possam conhecer a rotina da criança, no caso das crianças menores e bebês, que possam dar um banho junto, né, dar comida, pôr para dormir. Então, a família acolhedora, ela serve como... A ideia é que ela possa ir passando a rotina da criança, como gosta de comer, qual comida preferida, como gosta de dormir. Isso tudo faz muita diferença, né? Não que os pretendentes à adoção vão reproduzir exatamente o que é feito na casa da família acolhedora, até porque isso é impossível, né? São contextos diferentes, são famílias diferentes. Mas se eles puderem criar um pouquinho de continuidade, melhor, né? Então, pensar junto com os objetos da criança, o que ela vai levar, né? Muitas famílias também que vêm por adoção, assim, a maioria... Eu estou falando de adoção, gente, mas tudo isso a gente pode pensar também em outros casos de transição. Elas querem quase que ter uma ideia de, tipo, vamos apagar essa história, né, até aqui. E o que quer dizer apagar essa história? Às vezes é tipo, não precisa de roupa. Eu já ouvi isso de uma... Não precisa de roupa. Eu comprei tudo novo. Ela já tem tudo em casa. E eu, não, você não tá entendendo. Essa roupa é dela, né? Tem o cheiro dela. Ela sabe que roupa é essa. Esse travesseiro é o travesseiro que ela dorme, né? Há sei lá quanto tempo. Então... a gente tem que ir um pouco com muita sensibilidade, né? Assim, mas ir batendo, não, isso é importante, né? Isso é importante para ela, né? Então, o travesseiro, o lençol do berço e da cama, as roupas, os brinquedos preferidos, a criança tem que levar, né? Às vezes tem famílias que já fizeram isso que eu acho bem legal, assim, em cada visita que ia para a casa dos pretendentes, levava alguma coisa. Levava um pouquinho de brinquedo, e depois levava uma roupinha, aí arrumava a cama, colocava o travesseirinho e tal. Então, ia fazendo, né, aos poucos, a criança saía da situação que era mais conhecida para ela, que é a casa da família acolhedora, e começava a rechear essa nova casa, esse novo ambiente, com coisas que lhe eram conhecidas, né? Então, ia fazendo uma... E aí, quando que é o momento? Eu acho que eu vejo, assim, isso muito empiricamente, na verdade, que é quando a criança está à vontade nos dois lugares, né? Ela não vai desvincular da família acolhedora para vincular a nova família, ela continua vinculada àquela família, mas ela vai vincular uma nova família, né, a essas novas pessoas, e ela vai se sentir segura com esses adultos também, né? Aí eu acho que e a criança é sempre um termômetro. Últimas 2 coisas que eu queria falar, o tempo, né? Quando a gente sabe quando tá na hora, assim... Ai, gente, calma que eu me perdi. É difícil não ter PowerPoint, né? Não, o tempo, uma coisa da família, de conhecer a família acolhedora. Eu acho que, assim, sempre que possível, é legal. É legal para a criança, é legal para a família acolhedora, obviamente, porque eles estão loucos para conhecer quem vai adotar a criança que eles cuidaram, né? Eu acho que isso a gente
também, a gente também, imagina, se a gente como técnico não pudesse conhecer as famílias, a gente ia ficar, né, elas querem conhecer, quase dá uma tranquilidade, ufa, né, eu sei que... Mas também eu vejo como é importante para a criança, então, antes da pandemia, né, a gente também marcava, assim, talvez a ida da criança para casa definitiva, a gente falava, vocês puderem fazer um cafezinho, alguma coisa, quase uma celebração. Então, a criança vê todos aqueles adultos que fizeram parte da vida dela e que são importantes para ela juntos, celebrando, né? Tomando um café, comendo um bolinho, trocando sobre ela, sobre outras coisas da vida, né? Isso eu vejo que a criança ela fica muito feliz, né? Já observei a criança olhando para um, olhando para outro. Teve um menininho bem pequeno, 1 ano, assim, mas ele que ficou 1 ano na família acolhedora, e aí ele, nesse último dia, ele ia para o colo de um, ele ia para o colo de outro, ia para o colo de um, e dava o bracinho, e ele quis ir para o colo de todo mundo que estava naquela cena. E no fim ele foi para o colo da mãe, e aí eu falei, bom, vamos, né, para a família acolhedora, acho que agora a gente vai. E a gente foi embora, né? E eu lembro muito dessa cena, porque eu achei muito... Quase que ele estava experimentando o colinho de todo mundo, mas quase que ele falou, todo mundo aqui é importante, né? Assim, todo mundo aqui eu amo e sou vinculado e tá tudo bem, né? Então, acho que quando dá para conhecer a família acolhedora, ótimo. A manutenção do vínculo, eu super apoio, eu super apoio. Eu acho que tem famílias que se conectam, que viram amigas até, tem casos de famílias adotivas que convidaram as acolhedoras para serem madrinhos ou padrinhos da criança, tem famílias que não dá, enfim, que não querem por motivo que for, né, e a gente tem que respeitar. Então, assim, uma dica, a gente também não pode criar essa expectativa para as famílias acolhedoras, tá? De que vai ter uma continuidade, porque elas se esperam e é muito duro quando não acontece. Mas também, gente, é muito variado, né? Eu já vi famílias que demorou 1 ano, mas depois de 1 ano convidou para a festinha de aniversário da criança e, sei lá, a família adotiva precisava de 1 ano para se sentir segura, para incluir a família acolhedora na sua vida de novo. E depois manda foto no WhatsApp, mantém um contato às vezes, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, cada caso é um caso, são muitas situações, né, mas eu acho só importante frisar da gente ter uma certa metodologia, que não é rígida de nenhuma maneira, vai ser sempre adaptada, mas é importante a gente ter isso, porque a gente coloca a intenção de que isso precisa ser cuidado, né. Então, não sei, André, quer falar um pouquinho da pandemia? O que mudou aí? Posso falar. A gente vem... Oi, né? Primeiro, boa tarde a todo mundo. Sou psicóloga do Serviço de Acolhimento Familiar aqui do Instituto. A gente acabou incorporando muito, né? As videochamadas e tudo que as tecnologias podem nos oferecer. Nosso trabalho está muito híbrido agora. Então, o presencial, ele existe, a gente não encontrou o que substituísse o presencial nos momentos de aproximação, na verdade. Então, os encontros, eles continuaram acontecendo, né, com máscara, o que é bem novo aí para os bebês e para as crianças também, para as famílias. É difícil essa vinculação, ela é nova, né? Esse processo de vinculação mascarado aí. Mas a gente vai mesclando com videochamadas, né? E com trocas de foto, trocas de vídeo. Tem algo que a gente vem usando muito, são áudios mesmo. Então, a família pretendente, às vezes, grava cantando uma música, um áudio cantando uma música que a criança gosta de ouvir antes de dormir, o bebê. E a família acolhedora bota para tocar essa música, a família pretendente cantando antes de dormir. Então, a gente foi bebendo muito, assim, das novas tecnologias, e a gente entende que a gente vai levar até depois que isso tudo melhorar, algumas ferramentas a gente vai continuar utilizando, né? Então, a gente ainda faz essa primeira conversa, Lara, que você trouxe, sem a criança, né, com a família pretendente,
Agora a gente faz por videochamada essa primeira conversa. Uma coisa que eu queria acrescentar, que a gente vem considerando como muito importante nessa primeira conversa, falar com a família pretendente sobre essa expectativa, né, de felicidade mesmo, a princípio, assim, expectativa de não sofrimento, e como é normal a criança aparecer medo, aparecer sofrimento, entender que é um momento feliz e é um momento de luto também. Então, a gente vem conversando muito com as famílias pretendentes sobre isso, porque a gente vê que tem muita frustração quando vê a criança estranhando o seu colo, quando vê a criança não querendo ficar na sua casa, né? A gente acolhe agora de 0 a 6 anos, então as crianças, os bebês expressam muito, claro que expressam, mas tem algo aí nas crianças de 5, 6 anos que verbalizam, né? Quero sair daqui, não quero você. Então, é muito desafiador também, né? Tá, viver isso. Então, a gente vem já nessa primeira conversa, nessa sensibilização aí sobre o processo de aproximação, sobre o respeito ao tempo da criança, como a gente vai fazendo, a gente também vem conversando muito com as famílias sobre acolhendo a ansiedade delas, mas também o quanto é normal, quanto faz parte desse processo ser também difícil, esse processo, né? E isso está ajudando. Então, a gente acha que é muito bom estar perto, gente. Então, estar próximo da família pretendente, que a gente construir um vínculo com a família pretendente também de segurança é fundamental, sabe? Para que eles também possam trazer os medos, as angústias, a gente está todo mundo alinhado, assim, e podendo se acolher. Fiquei pensando, a gente vem fazendo, sim, Lara, os primeiros encontros na casa da família acolhedora, na maioria dos casos, né? A gente vê que quando tem uma boa relação entre família acolhedora e família pretendente, é, assim, evidente como a criança se sente mais segura nesse processo. Assim, a segurança entre as duas famílias passa para a criança mesmo, assim, a criança enxerga isso e se sente mais segura para ir. Mas também é um olhar técnico que a gente tem que ter para essa relação aí também, porque a rivalidade também tem o efeito oposto aí, de insegurança, quando a criança vê o adulto ali de referência, enfim, questionando a família pretendente, por exemplo, a família acolhedora, quando se instaura um clima bélico, assim, entre as famílias. Ai, desculpa, engasguei. Isso é importante, André, porque isso também não acho que você fala duas coisas bem importantes. Acho que os sinais também de sofrimento da criança e de ambiguidade, que nos bebês vão ser de uma maneira e as crianças que falam, né, vão falar mais explicitamente, mas das famílias acolhedoras também, né? Porque assim, por mais que elas estão felizes, que elas estão muito tristes, né? E eu também lembro muito uma cena assim de uma família acolhedora que encanou. Ela é ótima, tal, mas ela encanou que a mãe fazia comida muito seca. E aí na casa dela era mais úmida e não sei o quê, e tinha mais caldo. Só que a criança estava comendo bem na casa dos pretendentes. Não é que ela não estava comendo, ela estava comendo, só que ela encanou disso, assim. E aí a equipe, eu lembro, uma técnica falou, ai meu Deus, não tô aguentando, porque ela tá muito chata, né? Assim, tá tudo bem. E a gente falou, vamos respirar, porque ela tá em muito sofrimento, né? Ela ficou com essa criança muito tempo. Ela tá sofrendo, né? Então acho que tem algo da gente poder respirar e falar, bom, tá bom. Tá seca mesmo. Vou falar para pôr mais caldo, né? Tá tudo bem, ele vai comer, né? Tem um tanto da gente também poder acalmar e entender que é isso, tem sofrimento em todas as partes, né? Fala, André, desculpa, continua, que estava muito bom. Não, é isso mesmo. Eu tô meio gripadinha também, Valéria. Então tá um pouco difícil aqui. Mas é isso mesmo, assim, o quanto a gente o nosso papel acolher, né? Acolher os sentimentos difíceis, né? De todas as famílias da criança. E abrir espaço para que eles apareçam, né? Então, que bom que aparece, que bom que a família acolhedora pode falar que está com raiva da outra família para você, às vezes. Que bom que, né? E como a gente trabalha isso, às vezes, porque a gente sabe que não é exatamente a raiva, é a dor dessa saída, né?
Agora, também a gente entender que momento é positivo para a criança. Acho que a gente sempre faz um exercício de voltar para a criança. Então, a gente está vendo isso, mas que momento, então, a partir disso é positivo para a criança, as famílias se encontrarem? Como que está o clima geral e o que a gente vai fazer de próxima ação aí? Vai ser um encontro na casa da família acolhedora? Vai ser um encontro no parque? Vai ser um encontro na casa da família pretendente? Então, realmente é um processo um pouco artesanal, assim, a gente vai vendo. Porque é caso a caso e é olhando todos esses atores envolvidos e o corpo, né, que eles vão formando aí nesse desenho. Boa, obrigada, Andréia. A Rita perguntou se o primeiro encontro entre pretendentes e crianças seria mais recomendado. Respondeu, sim. Seria mais recomendado na casa da família acolhedora por ser um local de segurança. Você respondeu isso, Dada? O primeiro a gente vem fazendo na sede, na verdade, porque depois desse primeiro encontro da família pretendente com a criança, a família pretendente dá um parecer para a vara se ela quer seguir ou não com o processo. Então, isso faz parte aí do processo de colocação mesmo. Então, a gente acha que é um pouco invasivo, assim, essa família já entrar aí na vida da criança, na casa da família acolhedora, sendo que é possível que depois desse encontro ela dá um parecer aí, se quer, depois da primeira vez que ela vê a criança e convive um pouco com a criança, ela dá um positivo para o fórum, se ela quer seguir com o processo de aproximação. Então, a gente costuma fazer num lugar um pouco mais neutro, sabe? Com a presença da família acolhedora, assim, mantendo os adultos de referência aí dela por perto, né? Mas a gente não faz na casa da família acolhedora. A partir do momento que essa família, depois desse primeiro encontro, dá um positivo para o fórum, um positivo da equipe que quer seguir, a gente inicia o processo na casa da família acolhedora.